As palavras são a parte de um vocabulário que usamos para compartilhar sentimentos, conhecimento ou informação entre as pessoas. Entre essas palavras, há duas que são usadas para se encontrar a causa ou a razão de uma coisa. Quando expressas, elas visam satisfazer nossa curiosidade, descobrir o desconhecido ou encontrar respostas para questões vitais relacionadas à nossa vida mortal. Se não forem usadas ou se forem ignoradas, o processo de pensamento cessa e a ignorância prevalece. Mas quais são essas palavras essenciais? Vocês adivinharam? São duas palavras de 3 letras. É a palavra porquê. Porquê é uma das primeiras e favoritas expressões proferidas pelas crianças, especialmente pelos adolescentes. Um dos porquês preferidos de um de meus netos é: por que preciso comer verduras? Depois, ao crescerem, os porquês começam a explorar os sentimentos. Por que a vovó morreu? Então vem a busca do conhecimento ou a confirmação de responsabilidades. Por que preciso ir para a igreja ou servir uma missão? Por que recebemos os mandamentos de compartilhar o Evangelho com outras pessoas? Essa última pergunta é bem difícil. O trabalho missionário também inclui a responsabilidade que todo membro tem de fazer soar a voz de advertência de cada homem a seu próximo com brandura e mansão. Por quê? Para que outros possam receber as ordenanças de salvação na Igreja de Jesus Cristo, sendo convidados a chegarem-se a Cristo. A mensagem da restauração consiste nesse convite para que as pessoas conheçam a razão por que o Evangelho de Jesus Cristo e sua Igreja verdadeira foram restaurados por um profeta nos tempos atuais. Como podemos fazer esse convite a outra pessoa? Em primeiro lugar, declarando que Deus, nosso Pai, vive, que Ele nos ama e que é um Deus de revelação. Como sabemos disso? Por revelação e testemunho de profetas. A cronologia da história religiosa começa na Bíblia. Ela é um registro das antigas revelações de Deus e seus profetas referentes aos assuntos da humanidade. Ela começa com um relato a respeito de Adão e Eva, nossos primeiros pais, sua criação, sua queda, com as suas consequências, a mortalidade e a separação de Deus, e seus primeiros passos no mundo mortal. Provavelmente, uma de suas primeiras perguntas então foi: por que estamos aqui? Para descobrir sua única solução foi invocar o nome do Senhor, sua única fonte de conhecimento verdadeiro. Por revelação direta, eles ouviram a voz do Senhor ordenando-os a adorarem o Senhor seu Deus e a fazerem uma oferta a Ele. Outras revelações dadas a Adão e Eva ensinaram que a oferta era a semelhança do sacrifício do unigênito do Pai, que Jesus Cristo era o único nome pelo qual eles poderiam alcançar a salvação. Então, foi-lhes prometido o dom do Espírito Santo, por meio do qual todos se pedissem, ser-lhes ia concedido. Mais tarde, Adão recebeu, pelo poder do Espírito Santo, um testemunho forte e inabalável de que Jesus era o Cristo, o Salvador e Redentor do mundo. Houve uma restauração literal do entendimento da condição mortal decaída de Adão e Eva, dando-lhes o conhecimento de seu relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o conhecimento a respeito da expiação e conhecimento além da ressurreição e ainda assim dos primeiros princípios e ordenanças do Evangelho da salvação. Porque Adão ouviu e viu, ele qualificou-se a ser chamado de o primeiro profeta na terra, uma testemunha pessoal da revelação dada ao homem. Sua principal responsabilidade, então, passou a ser a preservação da veracidade do Evangelho, além de ensiná-lo como lhe fora revelado.
Satanás, por outro lado, representando a oposição, iria fazer e ensinar de tudo para negar, rejeitar ou ignorar o evangelho recebido por revelação, induzindo assim as pessoas que o aceitassem a caírem em apostasia, um estado de confusão, divisão, abandono ou renúncia da fé que possuíam anteriormente. O restante da história do Velho Testamento tornou-se então uma história religiosa de revelação contínua, por intermédio de vários profetas, como Noé, Abraão e Moisés, em diversos períodos de tempo chamados dispensações, de modo a restaurar o que tinha sido perdido por causa de uma nova apostasia. Esses profetas sempre foram chamados por Deus, receberam autoridade divina, possuíam as chaves do sacerdócio, tinham o encargo divino de falar em nome do Senhor e ensinar e profetizar a respeito da vinda e da expiação de Jesus Cristo, o Salvador e Redentor do mundo. O Novo Testamento confirma os ensinamentos, testemunhos e profecias dos profetas do Velho Testamento. Ele é um relato do nascimento, vida e ministério de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, sua expiação e sua ressurreição. Tal relato conta a respeito do estabelecimento de sua igreja, sua autoridade divina, seu evangelho e o mandamento que ele deu aos seus discípulos de compartilhar, dizendo: "Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura." A mensagem do Novo Testamento era bem clara. Havia um rebanho, uma fé, um evangelho, um sacerdócio, uma igreja para que todos fossem os filhos de Cristo. Mas, novamente, a perseguição, a negação da identidade divina e a rejeição do evangelho de Cristo e seus servos autorizados do sacerdócio caracterizaram a era pós-ressurreição, e a história religiosa mostra-nos evidências de quão rapidamente a autoridade do sacerdócio foi substituída pela autoridade secular, de como a doutrina divina foi trocada por filosofias variáveis e distorcidas, de como as ordenanças de salvação foram alteradas ou compradas com dinheiro, e de como a revelação foi substituída por um véu de obscuridade que deu início às eras de trevas espirituais. Contudo, chegou um momento, durante essa grande apostasia, que já havia sido profetizado anteriormente, em que voltou a existir a busca religiosa. O porquê as coisas são assim? Surgiram homens de grande fé que tentaram reformar as falsas doutrinas e a falsa autoridade espiritual. Seu empenho honesto e sincero, porém, resultou apenas na criação de mais igrejas que levavam seu nome, seu protesto, aumentando ainda mais a confusão e a divisão. Na realidade, dois elementos importantes estavam faltando na reforma: a revelação e a autoridade. A única maneira de o Senhor transmitir a verdade divina à humanidade. Ao continuarmos a mover-nos rapidamente ao longo dessa cronologia da história religiosa, encontramos uma data e um nome. A data é 1820 e o nome é Joseph Smith. Refletindo sobre a total confusão religiosa e a divisão entre as igrejas de sua época, aquele rapaz perguntou a si mesmo: se alguma dessas igrejas é correta, qual é? E como poderei sabê-lo? Por que tanta confusão? O padrão profético era perguntar a Deus. A história religiosa subitamente se repetiu de acordo com o padrão de Deus de como responder os porquês da humanidade. Novamente, uma visão veio em resposta. Dessa vez, uma visão do Pai e do Filho. Novamente, um testemunho divino do Pai foi prestado. Este é meu Filho amado. Ouve-o. Mais uma vez, uma revelação direta respondeu à pergunta de Joseph Smith: qual de todas essas igrejas é a certa? E a qual devo me unir? Foi-me respondido que não me unisse a qualquer delas, pois estavam todas erradas. Novamente, a apostasia foi evidenciada a partir de uma fonte verdadeira, o próprio Jesus Cristo. E mais uma vez, ela teria que ser seguida de uma restauração,
o que de fato aconteceu. Nos anos seguintes, por revelação, Joseph Smith recebeu o pleno conhecimento da doutrina divina e a autoridade e as chaves do sacerdócio. Por fim, a partir de 1830, a Igreja de Jesus Cristo, com todas as doutrinas de salvação e ordenanças, foi restaurada na Terra. Joseph Smith qualificou-se para ser chamado de o profeta da restauração nos tempos modernos. Assim como a Bíblia é uma prova tangível da revelação divina concedida aos profetas da antiguidade, o livro de Mórmon, da mesma maneira, um outro testamento de Jesus Cristo, é a convincente prova moderna de que Joseph Smith foi um profeta que recebeu revelação e autoridade, da mesma forma que eles. O testemunho da veracidade do livro de Mórmon ajuda as pessoas a encontrarem resposta às perguntas por que o Evangelho e a Igreja de Jesus Cristo foram restauradas por um profeta e por que temos um profeta vivo atualmente, que é Gordon B. Hinckley. Responde também à sua pergunta principal, por que todas as ordenanças do Evangelho proporcionam a maior de todas as bênçãos, que é preparar nossa salvação e cumprir nosso propósito mortal de criar uma família eterna? Essa mensagem da restauração é verdadeira, porque ela é divina. Disso eu presto testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém.